Graça e paz, amada igreja, amém? Amém? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, por este convite de poder estar aqui em nome de Jesus. A irmã que nos fez o convite, que foi o contato, viu? Deus abençoe. Quero agradecer aos ministros que estão aqui atrás, na minha retaguarda, os pastores desta igreja, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Nós somos o Ministério Vivendo a Palavra. Me acompanha meu esposo, pastor Anos, que esteve aqui. Bom ver alguns rostinhos conhecidos em nome de Jesus. Que Deus abençoe esse ministério, amém? Hoje é o culto da vitória, né, irmãos? Eu já recebi a minha neste lugar, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos 3, verso de número 6. Atos 3, verso de número 6, já está aqui na tela. A palavra do Senhor diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só até aqui, amém? Pode se assentar, queridos. Aleluia. Amados, quando nós recebemos um convite para ministrar a palavra do Senhor, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar de Deus que o Espírito Santo possa confirmar a palavra que Ele quer falar para a igreja. E é muito interessante que o nosso Senhor Jesus, Ele vai escolher 12 homens diferentes, de personalidades e de caráter diferente, porque Ele sabia que o dia dele estava chegando e Ele tinha que voltar ao Pai. Ele tinha que deixar 12 homens, de acordo com as 12 tribos de Israel, em concordância com o Velho e Novo Testamento. E Ele sabia que alguém teria que dar continuidade à igreja do Senhor. E quando nós vamos olhar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter muitas revelações e vai falar principalmente da história da igreja primitiva. Vai falar da expansão da igreja, aleluia, e de como o evangelho se espalhou através desses 12 homens. A palavra vai dizer, que nós acabamos de ler, que os judeus tinham o costume juntos, às 3 horas da tarde, os judeus tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. E a hora da oração, a nona, eles subiam até o templo. A palavra vai dizer que existia um nome chamado de uma porta, e essa porta era um templo chamado Formosa. Esse templo era o templo escolhido pelo coxo, aleluia, para que ele pudesse passar muitas pessoas por aquele lugar. Naquela época a lei judaica, ela dava esmolas, os homens davam esmolas, aleluia. E dar esmola naquela época era uma atitude louvável, segundo os judeus. Só que eu entendo que se essa porta desse templo chamado Formosa estavam aberta todos os dias, será que em 40 anos esse coxo nunca pediu para entrar dentro deste lugar? Em 40 anos esse homem ficou só na porta e não teve um judeu que teve a oportunidade de fazer o convite para esse homem e dizer assim: deixa eu trazer você para dentro do templo. Ninguém teve a atitude. Ele ficou 40 anos somente na porta do lado de fora. Só porque ele era coxo, irmãos. Eu entendo que nos últimos dias das nossas igrejas, nós temos visto dias difíceis e trabalhosos, sim ou não, irmãos? A igreja mudou e mudou muito. Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de conversão e eu sei que a igreja mudou e mudou muito, muito. Hoje nós vemos que obedecer, estar debaixo de uma liderança, estar debaixo de uma patente espiritual. Se aqui não dá, eu mudo. Se aqui não é bom para mim, eu saio. E às vezes nós esquecemos que o nosso Deus,
De repente você sai por uma coisa tão boba, e aí Deus queria constituir você naquele lugar, e não vai acontecer em outro lugar, porque o mesmo Deus te conhece aqui, te conhece em outro lugar. Só que é interessante que, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, quem escolheria Pedro para ser o líder da igreja? Ninguém. Por quê? Porque Pedro era alguém que cortava a orelha. Pedro era alguém impulsivo. Pedro era aquele que mais questionava Jesus. Mas foi Pedro que Jesus escolheu para ser o líder da igreja. O que eu quero dizer, irmãos? Nós como igreja, nós temos que parar de julgar as pessoas pela aparência. Porque nós temos feito muito isso. E de repente a tua bênção vai vir daquele que você menos espera. Essa pessoa que você menos espera, mais insignificante, vai liberar uma palavra para a tua vida e você vai receber a tua vitória. Mas a gente continua julgando da mesma maneira. Porque se nós formos olhar para a vida de Pedro, Pedro jamais seria o líder da igreja, pelas atitudes. Mas o olhar clínico de Deus é diferente do nosso. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Pedro e João vão subir ao templo chamado Formosa. No meio do caminho eles vão encontrar este coxo. Este coxo que estava na porta pedindo esmola. A primeira coisa, quando eles são abordados, Pedro e João, a primeira coisa que esse coxo vai fazer, ele vai estender as mãos para pedir uma esmola. Só que há uma diferença em pessoas eficientes e pessoas eficazes. Pessoas eficientes são aquelas que fazem tudo aquilo que você manda. Faz isso, eu faço. Faz isso, eu faço. Pessoas eficazes são aquelas que você nem precisa mandar, já está fazendo. O templo Formosa estava esperando dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. Não para fazer os que os judeus tinham o costume de fazer. Toma aqui uma esmola mais um dia. Mas para fazer o que ninguém fazia. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Só que antes de Pedro liberar a profecia sobre o coxo, ele vai dizer assim: olha para mim, olha para nós. Como cristão no dia de hoje, você tem coragem de fazer isso que Pedro fez? Olha para mim como exemplo de cristão. Você tem coragem de olhar para alguém e dizer: olha para mim porque eu sou exemplo de homem, de mulher de Deus. Porque aqui dentro é fácil, mas lá fora, irmãos, às vezes a gente não reconhece alguns cristãos. Antigamente, né, na minha época, vou dizer assim, na minha época, pastora, quando eu olhava para um crente e eu não era cristã, varão, eu sabia que uma pessoa era crente quando ela passava na rua. Eu olhava e falava assim: essa pessoa é cristã. Ela anda diferente, ela fala diferente, ela age diferente. Hoje em dia não mais reconhecemos isso, porque as coisas estão ficando cada vez pior. Tudo pode, tudo é graça. Eu vivo pela graça, e a graça, irmãos, tem deixado as coisas dificultando cada dia mais. Pedro vai olhar e diz: olha para nós, aleluia. A igreja primitiva estava esperando dois homens cheios do Espírito Santo manifestar a glória dele. Naquele momento não estava só Pedro e João, mas estava também no meio deles o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Quando Pedro vai liberar a profecia para ele, vai dizer assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Isso, levanta e anda. O coxo continua da mesma maneira. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro então vai pegar na mão, vai levantar
e vai colocar ele de pé. Sabe qual é o nosso problema nos últimos dias? Aleluia. Deus, Ele sempre vai querer cuidar primeiro do nosso espiritual. As demais coisas que a gente se preocupa tanto, carro, casa, chave, Deus chama de coisas. As demais coisas, às vezes aquilo que a gente tem tanto apreço, Jesus chama de coisas. As demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus quer primeiro cuidar do nosso espiritual. Só que nós, líderes da igreja, nós pastores, o que nós temos feito? Nós estamos vivendo numa sociedade onde elas não querem mais ensinar a pescar. Elas querem o peixe pronto. É assim ou não é? Ou será que é só na minha igreja? Espero que seja só na minha igreja, pastora. A pessoa chega, ela não quer sentar, ouvir, esperar um tempo. Ela quer sentar aqui em cima. E aí quando senta aqui em cima, sem esperar o tempo de Deus, estraga o altar, quebra. Por quê? Porque não quer mais esperar. Quando eu me converti, eu lavei banheiro, eu limpava a igreja, eu chegava mais cedo, eu e minha esposa arrumávamos o microfone. E posso te dizer, era a melhor época da nossa vida, irmãos. Porque nós começamos, pastor, lá de baixo. Aí fomos separados a obreiros. Depois fomos separados ao diaconato. Depois fomos separados, eu fui ao evangelista, ele foi ao presbitério. Depois fomos separados a pastores. Hoje você já fala em língua, você já quer pôr no altar. Toma cuidado com isso, irmãos. Eu ainda sou do tempo antigo. Põe para sentar 3 meses, 4, 5. Se não quiser sentar, pode ir para outro lugar, porque o mesmo Deus que te conhece aqui também te conhece lá. Evangelho não é bagunça. Evangelho é sério, irmãos. Ei! Quando Jesus teve encontro com Saulo de Tarso, ele ficou 14 anos para exercer o ministério. 14. Jesus ficou quanto, irmãos? Ele foi exercer o ministério com 30. Sentou, aprendeu, ouviu. É por isso que nós estamos passando por um momento difícil. Igrejas onde temos líderes, pastores, não como Pedro que foi preparado, estão acabando com as pessoas, estão destruindo as pessoas. Só que nós somos chamados para atrair e não para colocar para fora. Nós somos chamados para fazer a diferença. Mas as pessoas, eu não vou. Hoje em dia está tão difícil para você pregar para alguém que está afastado. Eu já conheço a palavra, você vai falar a mesma coisa. Eu já sei o que você está falando, eu já vivi isso. Ai. Pedro foi preparado para estar como líder da igreja primitiva. É por isso que a primeira pregação ele vai ganhar 3.000 almas para Jesus. Porque Pedro, antes de Jesus subir, ele não tinha entendido, e olha que ele andou com Jesus 3 anos. Só que os 40 dias que Jesus desce, ele começa a revelar coisas que ele não tinha revelado antes. Foram 40 dias de preparação para os apóstolos dizer. Posso te dizer, quem era para pregar para Saulo era Pedro. Mas Pedro estava só em Jerusalém, não queria sair daquele lugar. Igreja, irmãos, não se resume em 4 paredes. A gente precisa ir para fora. Eclésia, chamados para fora. Estar aqui é bom, ter instrumento bom, cadeira bom, microfone bom, é muito bom. Mas o que Pedro fez? Ele fez o milagre dentro ou fora, irmãos? Foi fora. E nós temos o costume de quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente sempre senta do lado de alguém que a gente conhece, sim ou não?
Começa a sentar ao lado de alguém que você não conhece, novo na igreja. Pergunte para ele, primeira vez, seja muito bem-vindo, dê um abraço. Às vezes essa pessoa está esperando disso, mas ela entra na igreja e sai da mesma maneira. Porque a gente só quer ficar sentado no hall dos nossos amigos, dos nossos familiares. Muda, irmãos, muda a estratégia. Chegou alguém novo na igreja, senta do lado, conversa com ele. Um culto pode mudar uma vida. Um culto pode mudar uma história. Abre a tua visão espiritual nesta noite. A igreja do primeiro século, irmãos, fez uma revolução. E por causa dos 12, o evangelho chegou até mim, chegou até você. Agora, por causa de você, o evangelho tem que chegar a muitos lugares. Muitos. Na hora que Pedro pega na mão deste coxo, esse coxo levanta e eles três, Pedro, João e o coxo vão entrar dentro do templo. Quando eles entram dentro do templo, o coxo vai entrar glorificando e exaltando a Deus. Um homem que estava há 40 anos do lado de fora, entra pela primeira vez na igreja, irmãos. Olha isso, são 40 anos, não são 40 dias. Ele vai começar a glorificar a Deus. Naquele momento todos os judeus vão ficar atônitos, olhando para Pedro, olhando para João, dizendo assim, o que foi que vocês fizeram? Pedro vai se levantar no meio da congregação e vai dizer assim, parem de olhar para nós. Desta maneira não fomos nós que fizemos nada, foi o próprio Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês apedrejaram. Foi Ele que operou todas as maravilhas em nós. Posso te dizer uma coisa? Se Jesus te ajudou, irmãos, se Jesus te usa, manda a glória para Ele. Manda a glória para Ele, irmãos. A alegria é nossa, mas a glória continua sendo dEle. Aleluia, nós temos que parar. Eu faço, eu aconteço, eu sou, eu fiz, eu posso, você não pode nada. Nós não podemos nada se não for a presença dEle. Aleluia. Sabe o que nós acontecemos, irmãos? Essa semana nós ouvimos algo muito sério de uma grande denominação, uma igreja muito grande, que eu não vou dizer o nome. Mas as pessoas estão contratando pessoas para darem atestados falsos, pastora. Para que essas pessoas cheguem na igreja, digam que aconteceu um milagre sobre a vida delas. Aí esse médico vai lá e libera um laudo falso. Não é igreja pequena, tá? Dizendo assim, olha, tá aqui, ó, eu fui curado. Mentira. Mas a pastora disse aqui no começo e eu prestei atenção. O pastor da casa, ele só presta quando a gente está necessitado de alguma coisa. Porque quando é para honrar o nosso pastor, ele não serve para nada. Eu já estive no lugar de obreiro, eu já estive no lugar de membro, mas eu sempre honrei os meus líderes. Eu sempre obedeci os meus líderes. E quando meu pastor falava assim, não vai sair para pregar, nós não saíamos para pregar. Aleluia. É igual nos dias de hoje, irmão? Tá igualzinho, né? As coisas estão mudando. Aleluia. Hoje, irmãos, a igreja primitiva, sabe por que eles tinham tudo em comum e eles depositavam aos pés dos apóstolos? Tudo que eles tinham, eles colocavam aos pés dos apóstolos. Porque a igreja primitiva entendeu que não era o ouro nem a prata. Que quando a gente entrega o que é material, Deus abençoa o espiritual. Hoje nós viemos para a igreja para buscar o espiritual, não, para buscar o material. É por isso que a gente não vê mais o levanta e anda. É por isso que a gente não vê mais o seja batizado com o Espírito Santo agora. Quem já viu, irmãos, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na hora, falando em línguas na hora. Pessoas expelindo câncer na hora. Quem já presenciou isso? Será que só fui eu, irmãos? Ou tem mais alguém aqui? Isso hoje não acontece
mais. Porque nós estamos vindo para a igreja por causa da chave. Prestar culto a Deus. Vir para a igreja é prestar culto a Deus. Eu não venho aqui para pedir só. Eu venho aqui para prestar. Eu venho aqui para prestar o meu culto racional. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando Deus, Ele quer tratar com uma família e com uma casa, e o tratar de Deus dói. O ano passado, irmãos, meu esposo que esteve aqui deu uma saudação. Ele começou com uma dor aqui nas costas e essa dor passou para frente. Eu tenho um filho de 19 anos e uma filha de 7. E eles sempre foram para a igreja conosco, mas você vai entender o que Deus vai falar. Ele começou com uma enfermidade muito grande nas costas, depois passou aqui para a barriga. Nós marcamos o médico pediu um monte de exames, nós fomos fazer, e quando nós fomos fazer o ultrassom, a médica disse assim para ele: olha, você está com os 2 rins comprometidos e 2 nódulos no fígado. Talvez nós vamos precisar fazer uma cirurgia. A partir daquele momento, a nossa vida virou de ponta cabeça. Ele não tinha mais fôlego para pregar. Na igreja ele parou de pregar. As agendas nós paramos. Eu e meu filho começamos a trabalhar. Ele parou de trabalhar. Ele ia para trabalhar um dia, ficava 2, 3 em casa. A nossa casa virou um rebuliço. Só que nós chegamos para a nossa igreja, chamamos os obreiros e dizemos assim: olha, pastor Anderson a partir de hoje não prega, ele vai vir para os cultos, mas ele vai ficar sentado, porque ele precisa cuidar da sua saúde física. Os obreiros, estamos juntos. Já ouviu essa palavra, irmãos? Estamos juntos? Quem já ouviu? Estamos juntos? Aleluia. Os obreiros, não, pastor, amém. Eu falei: olha, vai estar eu aqui, o pastor Rafael, que é um segundo pastor. Qualquer coisa que vocês precisarem, se direcione a mim e ao pastor Rafael. Não leve para o pastor Anderson. O pastor Anderson vai estar cuidando da sua saúde física agora. Ele precisa. Foram feitos todos os exames. Cada dia que passava era cada vez mais dor. Eu saía de madrugada para comprar remédio, voltava. A situação na minha casa ficou uma situação muito difícil, muito difícil. Até que um dia eu estava me preparando para pregar na ceia da igreja, da minha igreja. E eu estava estudando e fui dormir 1h da manhã. E eu fiz a oração, todos já estavam dormindo em casa. E ali quando eu fui deitar, foi questão de 10 minutos, irmãos. Preste atenção nisso, que quem é espiritual vai entender. Questão de 10 minutos, este homem acordou, falando em línguas. Se levantou da cama, foi para o chão e colocou a cara no pó. Eu contei, foram 40 minutos ele falando em línguas dentro do meu quarto. E eu fiquei esperando. Meus filhos não acordaram, eu fiquei esperando. Quando ele terminou, ele veio para mim e disse: eu preciso te falar algo. Só que antes de acontecer isso, Deus não deixa de fazer nada sem antes avisar os seus. Sim, nós fomos numa igreja. Nós fomos convidados para a inauguração de uma igreja de um amigo nosso. E ali, um pastorzinho, no cantinho ali, ó, me chamou no final do culto e falou: cadê aquela moça que cantou? Vem cá. A igreja estava cheia. Ele me chamou na frente. Ele disse assim: moça, eu preciso te falar algo, porque se eu não disser, hoje eu não vou dormir. Falei: meu Deus, vai vir algo muito sério. Ele disse assim: moça, está vendo o teu esposo que está ali? Eu falei: sim. Ele disse assim para mim: não é para ter dó dele, porque o Senhor está tratando. Disse mais: tem pessoas na sua igreja que estão se juntando em suas casas para falarem mal de vocês. Digo mais, muitas delas podem ajudar o ministério e não ajudam, porque querem ver o negócio arrebentar. Mas o Senhor te diz hoje: pega o cajado, mulher, toma a frente e faz. Eu, Senhor, vou te honrar e vou honrar vocês e vou mostrar quem é.
nós saímos daquele lugar pasmados. Chegamos na nossa igreja, colocamos todos os obreiros, ninguém sobe mais no altar, todos para baixo. Fechamos o altar, consagramos todo o altar, pastores. Ninguém sobe durante tantos dias. Ali começou o rebuliço. Aí Deus começou a mostrar 1, 2. Esse aqui também está junto, esse aqui também está junto. Alguns foram embora pelo WhatsApp. É moda hoje assim? Pedir a bênção pelo WhatsApp? Paz do Senhor, estou me desligando a paz. Vá com Deus. Quando depois dessa revelação aconteceu um rebuliço, Deus limpou, purificou. Aí veio para minha casa. Quando meu esposo se levantou, ele disse assim para mim: olha, eu preciso te falar algo. Eu disse: fale, que eu quero saber o que Deus trouxe, o que Deus falou. Ele disse assim: Deus me levou em muitos países. E é verdade, porque cada país que ele passava, eu ouvia a língua do país, mas não entendia o que ele estava falando. E Deus disse assim para ele: interceda pela minha nação. Porque, irmãos, deixa eu dizer algo para você: o que está por vir é muito triste, viu? Prepara-te, igreja, para encontrar com teu Deus. Interceda pela nação. Ele começou a interceder por todos os países a qual o Senhor o levou. E no final, Deus disse assim para ele: hoje eu, o Senhor, estou te curando desta enfermidade. Irmãos, no dia seguinte o homem não sentia mais nada. Vou te dizer o propósito. Foi no médico. A médica olhou e disse: meu Deus, o que aconteceu? Só falta 10% para o Senhor ficar inteiro. Eu tenho filho de 19 anos, que ia para a igreja todos os cultos junto comigo. Conhece frequentadores de igreja, irmãos? Eu frequento a igreja. Deus disse assim para nós: vocês vão em tantos lugares, vocês pregam em tantos lugares, tantas almas se rendem e os filhos de vocês não me conhecem. Foi um tapa na cara, não foi, irmãos? Mas Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Meu filho de 19 anos, irmãos, teve um encontro com Deus através desta enfermidade. Meu filho foi batizado com o Espírito Santo. Meu filho hoje está pregando a palavra de Deus. A minha filha de 7 anos começou a dançar gestos dentro da minha própria casa. Eu falei: Deus, foi necessário, irmão. Sabe por quê? Deus sempre vai ferir o sacerdote para purificar a igreja. Mandai a sora, mandarabia store, candarabia suri, mandai a séria. Não fuja do tratamento de Deus. Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele sabe como trabalhar. Irmãos, o rebuliço foi tão grande, mas tão grande, que nós abrimos a segunda igreja. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui? Nós estamos diante de um tema, aleluia, culto da vitória. Só que assim, irmãos, você quer vitória de verdade? Quem quer vitória de verdade, irmãos? Oh, glória! Irmãos, se posiciona. Não dá mais. Eu vejo tantas pessoas hoje, por tão pouco, se está chuva, eu não vou para a igreja. Se alguém não passar de carro na minha porta, eu também não vou. Se tiver sol demais, está muito calor. É tanta desculpa que nós temos ouvido nos últimos dias.
E quando não houver mais igreja? E se o ano que vem, irmãos, houver um decreto para fechar todas as igrejas, você vai fazer o quê? Nós vamos começar a clamar quando fechar, ou a gente tem que começar antes? Deus tem falado para nós: por onde vocês passarem, diga o que está para acontecer. A perseguição vai começar. Irmãos, Pedro, aleluia, ele estava cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. O que Pedro liberou sobre a vida daquele homem trouxe a vitória para ele, sim ou não? Pedro foi olhado de uma maneira diferente, porque ele exerceu um milagre. Só te dizer algo, só que quando Pedro foi preso, quem que estava fazendo contínua oração para que Pedro pudesse sair das cadeias? A igreja. Será que se tiver um culto de oração e consagração, você vem? Ou você só vem quando é congresso? Porque no congresso todo mundo sai na foto, mas na oração ninguém sai na foto. Porque é no culto, no profundo, no escondido. Mas a minha palavra, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que buscam o Senhor em oculto, esses serão honrados em público. Tem hora, irmãos, que é cansativo. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim para mim: Senhor, pastora, preciso falar com a senhora urgente. Eu disse: fale, filha. Pastora, é crente, viu, irmão? Eu fui fazer uma consulta num pai aí. Eu disse: é mesmo, é porque eu quero que o meu namorado volte para mim. É crente, irmãos. E o que você fez? Ainda pegou o dinheiro da aposentadoria do pai escondido para pagar o sacrifício. Aí eu perguntei, eu vou perguntar para você: o namorado voltou, sim ou não? A vontade, como pastora, era pegar ela e chacoalhar ela assim, ó, e dizer: o que você está fazendo? A gente quer antecipar o processo, porque foi que Jesus desceu 40 dias ainda para ficar com os apóstolos, irmãos, durante 40 dias, irmãos. Para que Pedro pudesse entender o propósito de estar à frente como líder da igreja. Aleluia. Quer vitória? Se posiciona. Não dá mais para a gente ficar 40 anos, vem para a igreja, senta no banco e vai embora. Vem para a igreja, senta no banco e vai embora. Sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca a responsabilidade sempre nos obreiros. Como assim? Às vezes, irmão, você vê um papel no meio da igreja, você não tem coragem de pegar e colocar no lixo, porque tem que ser um obreiro que tem que pôr. Todos nós somos obreiros, independente de cargos eclesiásticos. Eu continuo limpando a minha igreja, continuo lavando a minha igreja. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia como era obreiro, irmãos. Mas a gente não quer mais. Eu só quero estar aqui em cima. Ah, porque você é pastora, você não pode. Eu sei que a gente tem que respeitar, mas tem coisas que dá para a gente fazer. Quantos pararam de fazer a obra simplesmente por causa de uma paz do Senhor? O irmão não me deu a paz do Senhor, não faço mais a obra. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você vai prestar conta para quem? Para o obreiro, ou vai prestar conta para Deus? Você vai chegar para Deus e vai ter coragem de dizer: eu parei de fazer a obra, Senhor, porque o irmão não me deu a paz. Deus vai dizer para você: eu nem te conheço. Nós precisamos pensar um pouco, irmãos. Eu sei que é culto da vitória, mas que a vitória se posiciona, muda. Evangelho é mudança de caráter. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumo, eu não fumo mais.
Eu aprendi desta forma. Evangelho para mim é isso. Ele me muda, ele me transforma. A palavra me confronta. Aleluia. Ai, mas aqui glória, glória, e lá fora. Eu creio que as nossas igrejas ainda vão viver. Levanta e anda. Ai, irmãos, eu creio. Você crê, irmãos, que um surdo vai entrar aqui? Você vai pôr a mão, pastor, ele vai dizer, ouça agora, e ele vai ouvir. E através de você, vitórias vão ser liberadas para muitas vidas, em nome de Jesus. Mas para isso tem que se posicionar. Tem que continuar na presença. Durante este período, pastores, eu, meu esposo, os meus 2 filhos, comemos arroz e cenoura. E meus filhos não gostam de cenoura. Então eles comeram só arroz. Mas posso te dizer, foi o arroz e a cenoura mais delicioso da minha casa. Porque Jesus sentou na mesa conosco. Mandai a chore, mandarábia sé. Tem portas que Deus está dizendo que Ele está batendo há tanto tempo, mas você finge que não é com você. Ele está do lado de fora, como aquele coxo tentando entrar. Mas você fala assim, eu acho que agora não é a hora. Vou aproveitar o mundo mais um pouquinho. Tomar cuidado, porque pode ser o seu último dia. Mandarabadarabia, chora mandarábia. Ele está batendo. E quem abrir a porta e ouvir, ele vai entrar. Ai, derebia, chora mandarábia. Entra, Jesus. Entra, tu és o convidado de honra deste lugar, Jesus. A glória é tua, o louvor é teu, é teu. Mandai a chora, mandai. Mandarabia chora, mandarabia sore, candai a soria. Ai, derebia asturi bicandarabassou. Muda, Jesus, vidas, muda a mente. Ai, Jesus. Cada casa representa uma igreja. Se o teu vizinho não puder olhar para você, aleluia, e dizer, é casa de crente. Para tudo, volta ao início. Fala, Jesus, entra, vamos sentar e vamos conversar. O que o Senhor quer fazer aqui? Muda, porque não está dando mais. Aleluia. Queria convidar você a se colocar de pé. Amiga, você toca. Foi por causa dele ou não? Irmãos, nós ouvimos aí fora, que esta geração, a minha geração, a nossa geração, jovens, nós jovens, somos a geração que vai encher o inferno. Porque não queremos compromisso. Porque não temos responsabilidade. Porque não oramos, não jejuamos, não consagramos mais como fazíamos antes. E as pessoas aí fora estão dizendo, é tudo fogo de palha, vão tudo encher o inferno. Mas eu creio, irmãos, que nós já somos a geração do arrebatamento. Se você acha que haverá mais 50 anos, irmãos, esquece. Ele vai voltar muito antes do que você possa imaginar. Eu quero estar louvando com a permissão dos pastores. Eu não sei se eu posso. Irmãos, tem alguém aqui que fazia obra, mas eu não faço mais, parei. Tô que nem Pedro, andando com Jesus, mas estou negando ele. Eu não conheço ele, nem sei quem é. Não, mas Pedro, você anda como ele, fala como ele. Eu não.
Tem alguém que precisa de transformação, irmãos? Eu vou estar louvando ao Senhor, eu vou chamar você aqui na frente. Os pastores vão orar por você. Hoje pode ser a mudança da tua vida, da tua história. Ah, pastora, eu vou continuar assim mesmo. Nasci assim e vou morrer assim. Cuidado. Tem alguém que parou de fazer a obra sobre esta igreja, irmãos, e está dizendo assim: eu preciso voltar, mas eu não tenho força para voltar. Eu preciso ajudar os meus pastores, mas eu não tenho força. Vem aqui na frente, irmãos. Dá um passo para Jesus. Faz como Pedro. Você não precisa de muito ouro, não. Oferece o que você tem. O Espírito Santo. Ou todos aqui fazem a obra, pastora? Todos aqui fazem a obra? Amém. Você fala assim: eu preciso de uma transformação, pastor. Eu preciso ser transformado. Eu venho, mas parece que nada muda. Eu continuo do mesmo jeito, mas eu preciso mudar a minha vida, porque eu sei que se eu for continuar do jeito que eu estou, é morte. Você quer vitória, irmãos? Muda. Aleluia. Eu vou estar louvando. Vou pedir para a pastora me ajudar aqui, em nome de Jesus, a orar. Se tiver mais alguém, vem, irmãos. Não é vergonha, irmãos, a gente se entregar para Cristo e falar a verdade. Vergonha é mentir e continuar mentindo. Porque você não está mentindo para as pessoas, você está mentindo para você mesmo. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia, Deus. Por mim eu parava agora.